Essa foi uma pergunta direta que fizeram para mim, que eu estou dividindo com vocês a resposta. Por que tem escravos que não se veem assim? Isso daí é um viés meio político, né? Porque eu vou ter que entrar um pouco na política para poder responder essa pergunta, porque ela naturalmente está fazendo, porque agora a extrema-direita, que está ressurgindo no mundo, está ressurgindo com os votos daqueles que trabalham, que sustentam tudo isso, e que são vistos por eles como escravos. Tá bom? A pirâmide, entendeu? A base da pirâmide vê quem está acima como alguém realmente especial. Agora, por que ele não se vê assim? Aí eu fiz um vídeo sobre mulheres, né, que eu recomendo que vocês vejam, né, com a mulher não se vê que está dentro de coisa de violência doméstica, e eu expliquei mais ou menos como isso acontece. Porque ele também não vê isso. Ele não vê que ele está sendo tratado como escravo, que está sendo tratado como alguém menor, alguém que nunca vai escalar, porque ele nasceu para servir. Não tem nada mais errado, gente, nada, tá bom? Nada. Nada mais mentiroso, nada mais enganoso. Mas essa gente vem há gerações dizendo isso e conseguem convencer. É muito importante que vocês se peguem, que vocês se cuidem, que vocês se amem, porque o valor nunca virá do outro, seja em direção a um homem ou seja a uma mulher. O valor só virá de dentro de você. Você acreditar que existe um Deus que prefere uns para outros, já é um pensamento doente. Mas eu reconheço que o Deus que é adorado é assim mesmo. Ele não ama ninguém. Ele quer que o sirva, que o obedeça, que não saia das suas normas. Porque ele fez você. E você deve a sua vida a ele. Mas você, que é um ser humano, já viu que você é bem doente, não é não? Você é dono do seu filho? Você fez seu filho. Os pais que pensam que são donos dos filhos estão doentes. Antigamente era normal, né? O filho tinha que seguir os passos dos pais, as filhas das mães. Serem boas donas de casa, bordadeiras. Quem não era ia para o convento, ia para prostíbulo, saía do seio familiar, perdia o apoio da família, perdia o apoio familiar. Por que você vai culpar tanta gente que nasce achando? Ele olha a vida dele, gente. A vida dele é cheia de dificuldades, cheia de empecilhos. É um não pode o tempo todo. Não, isso não pode. Não, isso não é para você. Não deseja isso, não sonhe. Eu vim disso. E sei que ouvi isso. E não ouvi por mal dos meus pais, dos meus avós, não. Eles queriam o meu bem, eles queriam que eu não sofresse. Então, para não sofrer, sujeite-se. Mas eu sempre soube que isso era sujeitar-se. Não era real. Agora, essas pessoas, infelizmente, acham que é real.
Não, eu nasci assim, nunca vou melhorar na vida. É um direito dele achar isso. Então eu vou votar, vou escolher aquele que sempre esteve lá em cima para ver se um dia ele olha por mim. Nunca olhou. Mas passa desapercebido. Porque se ele perceber, ele vai ver o tempo que ele perdeu. Ele vai ver o que ele podia ter sonhado, almejado, e se convenceu de que aquilo não era para ele. Esse mundo não é para mim. Então é melhor não ver. Então aí não vamos julgar quando uma pessoa oriunda dos centros, sabe, mais humildes, dos estados mais humildes do país, das cidadezinhas mais humildes. Mas tem muitos aqui também que acham que nasceram para servir. Sonham com um dia, talvez, quem sabe, subir um pouquinho mais. Então é melhor não mexer com essa gente, porque senão eles não me deixam subir. Eles nunca deixarão. Eu lamento, mas é verdade. E sabe por que eu digo isso? Porque isso nunca aconteceu. Ah, mas tem sim, tem uma pessoa, o Neymar subiu. Sabe quando você joga uma coisinha assim para não dizer, para não matar o sujeito de fome, porque você precisa viver dele? Joga um sonho, joga uma ilusão, porque senão o negócio fica tão insuportável que aquilo vai causando uma pressão social, e eles, ó, vão extravasar. E quando sai para extravasar, sai cego. A Bastilha foi isso. Tanta iniquidade, tanta iniquidade, tanta iniquidade. O comunismo na União Soviética foi isso. Tanta iniquidade, gente vivendo da sangria dos outros, que eles, ó, estoporam. Então, de vez em quando, você solta. E mostra, né? Mostra. Olha só como a meritocracia é verdade. É mentira. Uma vez meu pai falou comigo: filha, eu admiro um cliente que vai lá, que eu não vou dizer o nome, porque a família ainda é muito influente, porque ele conta para mim que ele cresceu, se tornou o milionário que é, vendendo meia como mascote de porta em porta. Meu Deus, eu amava demais aquele pai, mas ele era inocente. Eu olhei para ele e falei: pai, isso não existe. Como não existe, filho? É claro que ele fez. E já queria ele fazer a mesma coisa. Esqueceu. Pô, é porque eu tenho vocês, porque senão eu sair, ia vender, você ia ver que eu ia crescer na vida. Não vai, pai, isso é mentira. Ele pode até ter começado a vender meia. Em algum momento, as coisas mudaram de figura. Acho que ele pensou: fazendo essa M aqui, eu não vou sair da M. Eu vou fazer outra coisa. E foi fazer outra coisa. Aí o dinheiro apareceu. Mas honestamente, ralando todo dia, não adianta, porque eu não pude fazer a cabeça do meu pai para que ele visse isso. Ele tinha aquele homem como exemplo. Foi cliente dele por muitos anos, que ele trabalhou em lojas de homens, né? Termas, coisa. Então ele conhecia pessoas de um outro meio de vida, né? De outra classe social, digamos assim. E essas pessoas são assim. Eles não se veem escravos, eles realmente compraram a ideia de que eles são incapazes. Eu sou incapaz. Eu dei aula para analfabeto que realmente ele não prestava atenção na escola porque ele era burro.
Então você veste aquela coisa e a mente fecha. Por isso, muito cuidado com a sua mentezinha. Porque ela pode ser muito aliada. Aliás, ela veio para ser sua aliada, mas pode se tornar o seu maior tormento, seu maior inimigo, se você não souber lidar com ela. Eu tive de conversar com todos e mostrar que ler e escrever é a mesma coisa que falar outro idioma, que eu não falo. Arranhar não é falar. Entender um pouco não é falar. Mas eles terminaram entendendo, debatendo, e eu tinha o maior orgulho daquela gente. Eu tinha muito orgulho. Porque é bom quando a pessoa começa a se amar, começa a se gostar. Eu, essa semana, vi até uma senhorinha de 94 anos que está aprendendo a ler e escrever. Só para assinar o nome. Ela esperou, não gosto nem de falar, que começa... Isso me sufoca. Ela esperou 94 anos para ter o prazer de escrever o nome dela, porque ela se sentia humilhada de botar o dedinho lá, botar o polegar. Esses alunos tinham a identidade com o dedo lá, não tinha o nome. Que sociedade é essa que convence uma pessoa de que ela é nada? E deixa essa criatura passar 94 anos achando que não é nada. Mas ela é. E vou dizer mais, ela é muito mais do que essa gente que está na pirâmide. Esses são os iludidos, esses são os enganados, esses são os carentes, esses são doentes. Por isso a gente não tem que permitir. Não, você pode existir, agora governar não. Você é doente, cara. De você não vai sair nada bom. Quem passou pela miséria sabe o que é. Quem comeu pão duro quando tinha pão para comer, sabe o que é. Sabe que a fome é plantada, sabe que a miséria é plantada, a desigualdade é plantada. Por que é plantado? Para que esses doentes continuem sendo mantidos, porque sozinhos eles não conseguem. Essa semana mesmo, já passei de novo do meu tempo. Mas vamos lá. Essa semana mesmo eu estive olhando as minhas fênix aqui embaixo. Não são minhas, são do prédio. Eu as plantei, sim. São imensas, maravilhosas, lindas. E estava dominada, mas a síndica falou, não, Ângela, está tão bonita, até que ela viu que elas estão amarelando. Eu falei, aquilo tá sufocando o caule delas. Então, eu desci e fui junto com um senhor que eu contratei para limpar o jardim. Tirei, elas estavam entranhadas, elas estavam verdes e bonitas, e estavam matando quem as alimentava. O parasita faz isso. Está lá, as fênix lindas, todas limpinhas, o caule maravilhoso. Gente, sou apaixonada por fênix. Eu sou apaixonada por palmeiras. Eu sou uma mulher gosta de rosa, né? Eu gosto de palmeiras. Simples, é um desenho simples e transborda requinte, transborda classe. Não é isso? Um caule e aquelas folhas para cima, um espanadorzinho ao contrário da natureza. É linda de morrer. Daqui eu chego na minha janela, eu converso com elas. Parasita. A era é bonita? É. Mas ela se alimenta dos outros. O rico é bonito? É, mas se alimenta dos outros. Então, na verdade, é uma beleza
enganasa, né? E o outro, que é bonito, é visto como feio porque está sempre machucado, cheio de calo, não tem tempo de cuidar do cabelo. Mas é ele que faz tudo isso acontecer, movimenta. O movimento da vida é dado por todos, não apenas por alguns. Fiquem espertos. Outubro está pertinho, tá bom?